Então vamos lá para o segundo domínio, que se chama autonomia e desempenho prejudicados. Esse domínio está relacionado com o não atendimento das necessidades de autonomia e competência. Então, essa primeira etapa da infância, quando a criança ela não tem incentivo à autonomia e a confiar na sua capacidade, ela desenvolve uma percepção de si mesma de incapacidade de conseguir ter autonomia, de fazer as coisas sozinhas e também de ter um bom desempenho. Então, normalmente, o padrão típico familiar é aquele que não incentiva a criança a ter autonomia, a super protege. Então, famílias super protetoras contribuem muito para a origem desse esquema. Porque quando a gente não incentiva a autonomia da criança, o que a gente faz? A gente mina com a confiança dela. Então, esse esquema está muito relacionado com a nossa autoconfiança, acreditar que a gente é capaz de fazer sozinho também. Sexto esquema, então. Eu falo muito então, né, gente? Vou tentar melhorar isso. Dependência e incompetência. Pessoas com esse esquema, elas têm uma dificuldade muito grande de acreditar na sua capacidade de dar conta das tarefas cotidianas sem precisar de ajuda externa. Então, cuidar de si mesmo, resolver problemas do dia a dia, cumprir tarefas é sempre um peso muito grande quando ela tem que fazer isso sozinha, porque ela não tem a percepção de que ela tem essa capacidade de fazer sozinha sem precisar do outro. A sensação de incompetência, de dependência, eu preciso do outro para poder dar conta das minhas tarefas. Uma sensação de incapacidade muito presente também, como se eu me sentisse uma criança no mundo de adultos. Pensamentos típicos. Eu não consigo fazer nada sozinho, eu preciso sempre de alguém para poder me ajudar. Eu não me vejo como adulto, eu tenho medo das consequências das minhas escolhas, por isso eu preciso estar sempre consultando outras pessoas. Eu preciso sempre de alguém para poder me direcionar, resolver qualquer problema sozinho. E o que acontece? Eu não tenho a confiança no meu senso de julgamento, por isso que eu estou sempre precisando da outra pessoa. Eu não confio no meu julgamento e eu preciso sempre do apoio do outro. Acho que deu para ficar claro, né? Sétimo esquema, vulnerabilidade ao dano ou à doença. Qual que é a crença mais forte quando a gente está com esse esquema ativado? É de que vai acontecer uma catástrofe a qualquer momento. Eu estou sempre na iminência também de estar com algum problema de saúde. Não tem nada que vai evitar isso. Então, como eu estou sempre na iminência de um perigo, estou sempre com a sensação de que eu estou vivendo sobre uma ameaça, o medo e a ansiedade são emoções que estão muito presentes quando esse esquema está ativado. A ameaça, ela está sempre vinculada ao quê? Ao medo de ficar pobre, ao medo de sofrer algum acidente, medo de ter alguma doença, medo de perder o controle, daí vai. Então é uma catástrofe, eu estou sempre me sentindo vulnerável a situações de uma forma geral. Pensamento típico e a sensação que a pessoa tem de que algo ruim vai acontecer a qualquer momento. Eu tô sempre alerta, porque pode acontecer uma coisa ruim a qualquer momento. Eu posso estar doente e eu não tô sabendo, então vou fazer um check-up, porque eu posso estar com algum problema. Eu seguro muito as minhas finanças, eu não gasto nada, porque eu tenho muito medo de ficar pobre, eu tenho muito medo de perder o meu emprego. Aquela sensação, eu não vou conseguir pagar minhas contas, né? Por mais que a pessoa ela tenha uma reserva financeira considerável, ela tá sempre com a sensação de que pode acontecer alguma coisa naquele momento. O medo de perder o controle em público, o medo também de viajar e de acontecer alguma coisa e não tiver como solucionar esse problema, é isso. Vulnerabilidade ao dano e à doença. Medo, ansiedade lá nas alturas. Oitavo esquema dos 18, tá, gente? São 18 esquemas e que eu vou falar aqui, agora a gente está indo para o oitavo, que é o emaranhamento ou o self subdesenvolvido. Pessoas com esse esquema têm um envolvimento emocional e uma intimidade muito, muito forte com as outras pessoas. Essas pessoas normalmente são as pessoas mais próximas a elas, que são os pais, os cuidadores. Então tem uma dificuldade muito grande de se desprender dessas pessoas, de fazer um corte que é natural ao longo da vida. O ser humano, quando a gente é adulto, a nossa tendência, o que se espera de uma forma saudável, é que a gente se separe dos nossos pais.
Pessoas com esse esquema, elas não dão conta de separar dos pais. Elas têm que estar sempre ali ligadas. São famílias que fazem muito tudo junto, tem que estar sempre junto. Todo mundo sabe do que acontece na vida um do outro. Tá todo mundo sempre muito emaranhado. Essa sensação assim, eu não consigo fazer nada sem essas figuras que estão muito próximas a mim. Pessoas com esse esquema podem sentir uma espécie de sufocamento, essa sensação de estar fundida com a outra pessoa, de não ter uma identidade própria. Esse é o prejuízo do esquema. Se eu tô sempre emaranhado ali com a minha família, eu não desenvolvo o meu self, a noção do eu. Quem eu sou quando eu não estou com essas pessoas. E aí são esses os prejuízos. O não desenvolvimento da própria individualidade e do desenvolvimento social fora dessa relação do meio familiar. Pensamentos típicos. Eu não consigo ficar longe do meu pai ou do meu parceiro, porque esse esquema ele pode ser, o parceiro ele pode substituir essa figura. Outro pensamento típico. Eu não posso me separar dos meus pais, porque se eu for morar sem eles, eles vão ficar muito magoados. Estou tão envolvida com o meu parceiro, com a minha família, que eu não consigo determinar quem que eu sou. Preciso do meu parceiro, dos meus pais, para poder me ajudar a decidir o que fazer. Eu não consigo fazer isso sozinha. Não tenho privacidade com os meus pais ou com os meus parceiros. A gente está sempre muito junto. Somos muito apegados e eu tenho medo de ferir os sentimentos deles. Então, é aquela preocupação constante. Tudo que você vai fazer na sua vida, você se preocupa com os seus pais. Mas o que eles vão pensar? E se eles ficarem magoados? Gente, eu não estou dizendo que isso é um problema. Quando isso é um excesso, isso te limita na tomada de decisões, isso limita o desenvolvimento da sua autonomia, que isso é saudável, esse esquema está ativado e ele é prejudicial. Por quê? Porque a gente tem que desenvolver essa noção de self, de quem que eu sou, o que, é que eu quero fazer, eu escolho esse caminho, eu vou arcar com as consequências desse caminho, sem estar sempre pensando ou no meu parceiro ou nos meus pais de uma forma muito emaranhada. Fechou? Por último, o nono esquema, que está dentro desse domínio da autonomia e da competência prejudicados, é o fracasso. Como o próprio nome já diz, eu tenho certeza de que inevitavelmente o fracasso vai chegar a qualquer momento. Então eu estou sempre me comparando com as outras pessoas da minha idade ou do meu meio profissional e com a sensação de que eu fracassei, de que eu sou muito pior do que elas. Esse esquema ativado, a pessoa ela acredita que ela é burra, que ela é inapta, que ela não tem nenhum talento, que ela vai ter menos êxito do que as outras pessoas. É como ansiedade nesse esquema, por quê? Porque eu fico ansioso com o meu desempenho. Se eu tenho essa certeza de que eu vou fracassar, quando eu estou numa situação que eu tenho que desempenhar de uma forma esperada para o meu meio, e vai ter uma comparação, porque inevitavelmente a gente sofre no nosso meio cultural, ele faz comparação entre pessoas do mesmo nível, eu fico muito ansioso, porque eu tô na iminência de, ao ser comparado, ser taxado como pior do que essas pessoas. Medo de fracassar, muitas vezes, o que a gente faz? A gente não faz. A gente agarra, a procrastinação, ela tá muito, muito relacionada com esse esquema de fracasso. Porque eu tenho tanto medo das coisas darem errado que é melhor nem tentar. Aí eu acabo ficando naquela zona de conforto que é desconfortável. Esquema de fracasso, vou falar muito, muito, muito dele aqui ainda. Tá certo? Essa é só a ideia geral. Pensamentos típicos. Eu sou incompetente. As pessoas à minha volta, elas têm mais sucesso. Elas desempenham melhor do que eu. Sou um fracasso. Eu nunca consigo realizar os meus objetivos. Eu nunca consigo o que eu quero. Quando eu olho para os meus amigos, está todo mundo indo super bem. E eu continuo aqui estagnado. Eu era um fracasso na escola. As pessoas do meu meio, normalmente, elas são mais bem-sucedidas como eu. Ah, o pessoal lá da minha faculdade, não tá todo mundo indo bem e eu continuo aqui no mesmo lugar. Tenho potencial, mas eu sei que eu vou fracassar. Eu não sei como que eu uso o meu potencial. Sinto que não tenho nenhum talento. Eu sinto que eu vou sempre fracassar, então melhor não fazer nada, não. Essa que é a ideia geral do esquema de fracasso. Fechamos esse domínio, o segundo domínio da autonomia e do desempenho prejudicados e a gente volta no outro vídeo com os outros 3 domínios e o restante dos esquemas. Um beijo, ficou alguma dúvida, me manda que eu respondo. Até a próxima.